Olá a todos, meu nome é Paulo Henrique, sou nutricionista e este é o canal Conexão Nutricionistas. O intuito do canal é conectar os nutricionistas das mais diferentes áreas da nutrição através de entrevistas com renomados nutricionistas da área. E o intuito é sempre o mesmo, conectar mais informações dessa área tão extensa que é a nutrição. E desde já, eu convido a todos a se inscreverem no canal Conexão Nutricionistas, a fim de receber as notificações das próximas entrevistas, além de poder maratonar as maravilhosas entrevistas já existentes no canal. Atualmente, o canal tem mais de 58 entrevistas com mais de diferentes profissionais da área da nutrição. E na entrevista de hoje, vamos estar falando sobre arquitetura de escolhas. E para isso, convidamos o nutricionista Dr. Alex Fonseca, que muito gentilmente aceitou o nosso convite. Olá, doutor Alex, tudo bem? Olá, Paulo. Eu que agradeço. Como a gente estava conversando, essa iniciativa é fantástica, brilhante. Esse acervo que vocês conseguiram montar, né? Então, é riquíssimo para profissionais e estudantes e pessoas ligadas à área da alimentação e nutrição. Fico extremamente agradecido a você, a Marli, pela indicação. É um tema que eu acho fascinante, interessante, adoro. E eu acredito que assim é uma área pouco explorada e até pouco conhecida pelos nutricionistas, e muitas das coisas que a gente vai conversar aqui, o nutricionista já faz de maneira empírica, né? Sim. Então, assim, eu espero isso vai trazer grandes contribuições para o nutricionista, independente de qual área ele atuar. Seja se ele estiver inserido na clínica, em UAN, em marketing, em educação alimentar e nutricional. Eu espero que a gente possa aqui ter um bate-papo rico, interessante, para que possa contribuir para os nossos colegas, né? Com certeza, e fico muito feliz pelo seu aceite. Quando falamos de arquitetura de escolhas, o que queremos dizer, assim, resumidamente, assim, quando falamos nesse tema? Legal. Então, quando nós falamos de arquitetura de escolha, vamos lá, Paulo, você já parou para pensar que os alimentos, dependendo da maneira como ele estiver disponibilizado no balcão térmico, ele pode influenciar na escolha dos consumidores, dos clientes ali? Certeza. Ou, por exemplo, no supermercado, dependendo de como o alimento estiver ali disposto na gôndola, ou até mesmo dentro da geladeira na nossa casa, a frequência e o consumo daquele alimento também pode ser influenciado, enfim, por essa disposição. Então, essa disponibilidade, né? O fato que, assim, na literatura, há relatos que nós realizamos por volta de 35 mil decisões diárias. E dessas 35 mil decisões, mais de 200 delas relacionadas com a alimentação. Fazemos várias escolhas com relação à alimentação, que vamos comer, que vamos levar, onde, em pé, sentado, enfim. O fato que, assim, o nosso cérebro, ele consome por volta de 20% da nossa energia, tendo por volta de 3% do nosso peso corporal. Então, ele vai fazer de tudo para poupar energia. É impossível que dessas 35 mil decisões, a gente faça elas totalmente conscientes em todas, né? E então, assim, um fato também que está descrito na literatura é de que cerca de 15% das nossas decisões diárias elas são realizadas com fatores mais conscientes, enquanto por volta de 85% é fatores mais inconscientes. Então, assim, quando a gente fala do supermercado, por exemplo, que a gente sabe que tem algumas coisas que vão nos influenciar ali na escolha, mas, ainda que a gente esteja atento, a gente não vai conseguir notar todos os pontos que nos influenciaram ali. Quando a gente fala de processo consciente de tomada de decisão, principalmente com relação à alimentação, nós falamos muito de alguns efeitos mais macros, né? A economia, a cultura, né? Algumas coisas maiores, né? Então, mas existem alguns fatores que elas são menores, então, assim, são mais sutis e que estão relacionados ali no momento de escolha. Então, a cor dos objetos, o tamanho, a disponibilidade das embalagens, dos objetos, até para se servir, o cheiro que está no lugar, enfim, tem diversos fatores. Então, quando a gente fala de arquitetura de escolha, nós estamos falando de preparar um ambiente onde é realizada a tomada de decisão,
né, do alimento, enfim, da escolha em si, de maneira a simplificar e facilitar a escolha da pessoa de modo previsível, né, de maneira sempre a trazer um bem-estar para o tomador de decisão. Então, tem que contribuir, exatamente, tem que contribuir para a pessoa que está tomando a decisão. Nós acabamos fazendo isso muitas vezes de maneira inconsciente, ou enfim, a gente não pensa em toda essa arquitetura, não, mas a gente faz, não é, Paulo? Todo mundo então, age assim, só não paramos para pensar, né? Exatamente, principalmente o nutricionista, né? Sim. Quando ele está ali na UAN, enfim, como vai ser servido os alimentos, aceitação, tudo isso ele pensa. Ou até em casa mesmo, né, Paulo? Quando a gente recebe alguém, prepara ali uma toalha de mesa, quais talheres você vai utilizar, tudo isso, então, para auxiliar ali. O quê, né? Sim. Então, a arquitetura de escolha, ela acaba sendo esse preparo do ambiente, mas, assim, quando nós falamos disso, nós estamos falando também de ciência, de pesquisas relacionadas a ciências comportamentais, né, nessa tomada de decisão. E, normalmente, ela está mais relacionada à parte de economia comportamental. Então, as ciências em si, a nutrição, uma delas, cada dia mais tem sido mais estudadas as abordagens comportamentais, né? Então, antes era visto mais como um fator racional, de conhecimento, mas agora vê que o comportamental ele também tem uma grande influência. Na economia, o processo é o mesmo. Então, o processo de tomada de decisão antes era mais racional e eles começaram a perceber que o comportamental também influencia. E então começou a estudar cada vez mais essa área e é tão relevante, Paulo, tão relevante que tiveram 2 prêmios Nobel de economia que os ganhadores eles fizeram estudos relacionados a essa área de economia comportamental. Em 2002 com Daniel Kahneman e 2017 com Richard Taylor, tá? Então, a arquitetura de escolha ela é tudo isso. Basicamente, é o preparo do ambiente, mas por trás tem todas as pesquisas e estudos relacionados a essa área. Tem várias ramificações que a norteiam, né? Por exemplo, e você pode dar algum exemplo da arquitetura de escolhas, mas voltado na prática do nutricionista? Assim? Legal. Eu vou falar não só de nutricionista, tá? Por exemplo, eu vou falar de um que aconteceu nos Estados Unidos, uma médica em um hospital. Ela tem a cantina do hospital e ela queria a cantina ela é visitada tanto por familiares de pacientes quanto também pelos próprios colaboradores do hospital. E ela queria de alguma forma contribuir para um hábito alimentar mais saudável das pessoas que ali frequentavam, mas sem precisar intervir com as pessoas, mexendo no ambiente. Então, o que ela fez? Existia os refrigeradores lá com refrigerante próximo à caixa registradora, então, onde as pessoas pagavam, e ela queria, então, começar mexendo pelas bebidas do lugar, né? Ela chamou alguns colegas e resolveu fazer um estudo durante 6 meses. O que eles fizeram? Eles incluíram mais águas nesses refrigeradores e não só. Eles começaram a disponibilizar pontos onde podia se pegar água, pontos diferentes ali da cantina. Sim. Exatamente, estratégico. O que eles observaram depois de 6 meses? O consumo do refrigerante diminuiu em cerca de 11,4% e de água aumentou 25%. Então, assim, é um exemplo prático. No livro do Richard Taylor, Nudges, ele dá até o exemplo de um nutricionista, aí no caso que você até perguntou, uma nutricionista responsável por rede escolar nos Estados Unidos. Ela estava conversando com um gestor de supermercados, amigo dela, enfim, ela estava discutindo com ele como fazer para contribuir para a promoção da alimentação saudável das crianças, mas sem precisar mudar no cardápio ou ter grandes investimentos. Uhum. E eles acabaram fazendo alguns testes. E o que eles fizeram? Pegaram sobremesa, mudaram o lugar, colocaram na frente e atrás dos outros alimentos, ou deixaram separado, pegaram batata frita, que era muito visível, colocou para trás, colocou a cenoura no lugar, enfim, várias modificações. E o que ela viu que da maneira como ela mudava,
aumentou, diminuiu em 25, cerca de 25% o consumo de alguns alimentos, ou seja, ela conseguiu promover alimentação saudável sem gastar, sem grandes investimentos e mantendo o mesmo cardápio. Aí, Paulo, eu vou te falar. Hum. Quando eu comecei a olhar essas coisas, eu quis fazer comigo. Minha esposa é nutricionista, né? E aí nós temos duas filhas, uma mais velha, né? E a mais nova, no chá de bebê dela, a gente ia chamar alguns familiares e os nossos familiares, assim, muitos consomem refrigerante, e tal. Só que a gente também pensando na mais velha, que a gente tá, né? Aqui a gente não consome, assim, a gente não tem hábito de ter em casa refrigerante. A gente falou, vamos fazer de uma maneira diferente. Vamos fazer o chá de bebê num parque, porque você já remete à natureza, né? Sim. Normalmente as pessoas pensam em coisas mais saudáveis e tal. E nós falamos, vamos servir o refrigerante, só que vamos deixar ali na caixa de isopor, na garrafa mesmo. E o suco, vamos colocar numa suqueira bonita, que chame a atenção, com um copo do lado e tudo mais. Em resumo, o suco, a gente teve que trocar umas 2 vezes, eu acho que foi por volta de uns 10 litros de suco, e refrigerante não foi nem 1 litro, nem chegou a 1 litro. Então a gente acabou influenciando, mesmo as pessoas tendo o hábito de consumir refrigerante, ali elas consumiram mais suco no lugar do refrigerante. Então são alguns exemplos práticos. Ou seja, dificultar a visibilidade, a acessibilidade, né? Às vezes a pessoa ela vai no mais próximo, né? É mais ou menos essa visão, né? Realmente, uma Falou arquitetura tudo, é de isso mesmo. escolhas, né? Você vê a escolha que ela quer. E geralmente a sociedade ela acaba optando pelo mais próximo, né? Pelo mais fácil. Seria mais ou menos esse caminho? Exatamente, são os atalhos mentais, exatamente, perfeito. Essa é a sua colocação. Com A certeza. gente tem várias dessas estratégias e a disponibilidade, até você fazer algo mais bonito ali, foi uma delas. Com certeza. E dentre tantas áreas, né, que a nutrição tem, o que motivou o nutricionista Alex a se interessar por essa temática? Ah, legal. O que acontece? Eu já trabalhei com atendimento clínico e eu vou falar bem a verdade, por muitas vezes eu saí frustrado dos atendimentos, porque a gente passava o conhecimento, mas nem sempre a pessoa aderia ao plano alimentar que era proposto. E aí eu comecei a estudar um pouco das questões comportamentais, né? Aí, enfim, mais para frente eu tive a possibilidade de trabalhar numa grande rede escolar aqui no estado de São Paulo, assim, mais de 90 mil estudantes, era todo o estado de São Paulo, com mais de 120 nutricionistas, e eu tive a oportunidade de discutir com muitos profissionais, não só da nutrição, mas da educação também. E isso me abriu muita mente, enfim, fui trabalhando com educação alimentar e nutricional, e o marco de referência de educação alimentar e nutricional para políticas públicas de 2012, ela traz o conceito muito forte de que a educação nutricional ela deveria incluir também a educação alimentar, além do nutricional. Então, o que eu entendo, Paulo? A educação é a maneira como você vai trabalhar aquele conceito. Sim. Então, numa escola, né, é mais fácil você pensar numa proposta pedagógica, Piaget, construtivista, enfim. Qual que você vai utilizar? Na nutricional, a gente fala mais da ciência da nutrição, epidemiologia, saúde e tudo mais. Mas na educação alimentar, ali abrange infinita, né? As ciências que falam sobre alimentação que possam contribuir. E ali, então, eu tive a possibilidade de fazer um curso, né? Inclusive um curso que tinha psicólogos, tinha pessoas historiadores, pessoas de marketing, de economia, e isso começou a abrir mais a mente, enfim, desconstruir alguns conceitos que eu tinha, até que eu eu participei, né, assisti um evento online do Instituto Veraquis, que tinha uma professora da ESPM, e ela veio falar de economia comportamental. Então, assim, eu estava trabalhando com educação alimentar e nutricional, com essa abordagem mais comportamental, e quando eu vi a economia comportamental, eu comecei a pensar se teria algum link entre esses dois conceitos, já que eram semelhantes. Até que, por minha surpresa, né, depois desse evento online, eu resolvi pesquisar. E aí eu vi que lá nos Estados Unidos existiam pesquisadores, não só nos Estados Unidos, mas nos Estados Unidos era uma grande referência. Sim. Pesquisadores que faziam todo esse estudo de economia comportamental na área da alimentação e da alimentação escolar, que é onde eu trabalhava.
Então, eu fiz curso à distância pela Universidade de Cornell, fiz cursos aqui com economistas mesmo, né? E, enfim, comecei a tentar agregar cada vez mais. E aí, com isso, consolidar o trabalho de educação alimentar nutricional, não só conhecimento, mas com essa prática também, para contribuir ainda mais para os estudantes, né? Com certeza. Em termos de sociedade, você utilizou até o chá de bebê da sua filha É, para fazer um verdade. experimento, né? É bom a gente fazer um experimento, né? Mas durante a sua É, fala, você usou muito a expressão atalho mental, né? Você poderia dar algum exemplo do que seria esses atalhos, assim? legal, legal, Paulo. Bom, vou falar um exemplo que eu costumo falar. Sim. Você está com caneta e lápis e Tô. papel aí, né? Uhum. Ah, ótimo. Bom, quem estiver assistindo também, se tiver, pode fazer. Vamos lá. Eu vou pedir para você escrever 3 letrinhas: B, O e o L. R, L. L. B, B, O e L. Tá? Certo, Certo? certo. Aí eu vou perguntar para você, Paulo, dos esportes, qual que você mais gosta? Basquete, futebol, voleibol ou handebol? Basquete. Basquetebol. Tá. E aí, se eu pedir para você completar essa palavrinha aí com a última letra, qual letra que você vai complementar? Com a L. Por- Então, normalmente as pessoas escrevem bola, né? Uhum. Porque eu dei uma deixa. Mas assim, vamos mudar de assunto, né? Porque a gente está aqui falando de nutrição, de alimentação, nós estamos com nutricionistas. Então vamos mudar de assunto, vamos falar um pouco de festa? Sim. Festa de aniversário, brigadeiro, beijinho, enfim, os doces, né? A vela ali, a criança vai soprar, e aí eu peço para você escrever. Sim. Aí a última letrinha. A maioria das pessoas vai escrever bolo, vai completar com O e não com A. Por quê? Eu dei um atalho mental para vocês. Então, querendo ou não, é, fiz aí um efeito que a gente chama efeito Prime, que é Sim, um tipo de atalho mental, com certeza. e aí que tem uma resposta mais ou menos previsível. Então, assim, para entender os atalhos mentais, é um conceito muito fácil, básico, do psicólogo Daniel Kahneman, é que nós temos 2 sistemas cognitivos para tomada de decisão. Sim. O sistema 1, ele é mais rápido, mais prático, ele é menos consciente e ele é mais emocional, ele é difícil de controlar, Hum, mas economiza energia. É um estado quente de decisão que a gente toma. Então, um exemplo, se você vai no mercado com fome, você está num estado quente, não é, Paulo? sim, Então, quantas vezes você já foi no mercado com fome e pegou coisa que não é? com certeza. É o meu estágio um aqui É. ativado, hein? Então, assim, na correria do dia a dia, dentro daquelas 35 mil decisões que a gente toma, e os dias estão cada vez mais corridos, o sistema 1, ele é o mais utilizado. E nessa, cada vez mais os atalhos mentais são utilizados. Só que no sistema 2, ele é mais consciente, ele é mais devagar, ele é mais frio, ele é o oposto do sistema 1, né? Sim. Então, nesse caso do mercado, é como se você tivesse feito o almoço, preparado uma lista de compras e ido para o supermercado. Ou seja, você fez tudo muito mais consciente, mesmo na emoção, gastou mais energia para pensar, mas se você comprar algo que está fora da lista, vai ser mais consciente, né, a sua tomada de decisão. Então, na verdade, é isso. Os atalhos mentais, ele é mais utilizado pelo sistema 1 para tomar uma decisão. Então, assim, alguns exemplos. Efeito Prime, né, que eu falei, do Ball, né? O efeito Prime é um efeito psicológico. Então, você dá um estímulo inicial, que é uma pré-ativação, e a pessoa acaba apresentando uma resposta viesada, ou seja, um exemplo prático teve nutricionista que fez em escola, conversando com os professores. Sempre quando os estudantes eles iam para o almoço, a última professora antes do almoço, ela falava qual era a fruta do dia. Então, assim, antes da criança ir, a professora já falava qual era a fruta do dia e você já causava um efeito para a criança pensando naquela fruta. Então,
para tentar escolher mais. Então, o efeito Prime é um atalho mental. Quando você fala viés do presente, então, assim, nós temos dois, numa tomada de decisão, a gente pode ter dois benefícios. Um benefício ele pode ser para já, e o outro pode ser um benefício melhor, só que vai ser lá na frente. Sim. A tendência de a gente escolher o benefício para já, ele é maior. Então, um exemplo, uma pessoa que começar a dieta sempre na segunda, né, Paulo? Sim. Posterga, né? Uhum. Porque o consumir aquele alimento ali é o benefício para já, então talvez seja mais interessante do que o para frente. Isso é um exemplo, então, de viés do presente. Também nós temos ancoragem. Ancoragem é muito interessante, Paulo. Assim, quando você pega um mesmo produto, mas de marcas diferentes, normalmente a gente utiliza, quando você tem uma decisão que envolve números, você tende a usar o primeiro número como referência. Então, você tem dois produtos, marcas diferentes, você naturalmente compara o preço. Você tem que comparar um com o outro. Outro efeito de ancoragem, por exemplo, que nesses dias eu fui num restaurante. Bacalhau, lá, preparação de bacalhau para duas, três pessoas, estava lá R$ 200. Tinha uma preparação com frango, R$ 180, para também duas, três pessoas. Quando você bate o olho, você fala, pô, o frango está muito mais barato, né? Melhor, quero economizar. Então é normal, você compara, porque está lá na mesma página do cardápio. Só que se você leva lá no mercado e pensa, qual que é o preço do bacalhau? Qual que é o preço do frango? Você fala, não compensa comprar o frango, compensa mais o bacalhau. Então, assim, é um efeito de ancoragem. Isso aí ancoragem também é um efeito de um atalho mental. E tem outros, assim, por exemplo, um que também é interessante, viés de confirmação. Eu não vou entrar no conceito, mas, assim, principalmente em ano político, isso é muito comum, porque o viés de confirmação é aquele que você tem um viés de aceitar mais aquelas ideias que estão de acordo com o que você pensa e com o que você acredita. Um exemplo, uma pessoa que é vegetariana, vegana, ela tende a aceitar mais facilmente estudos relacionados a essa área. Às vezes, pessoas que não sejam veganas ou vegetarianas têm um pouco mais de dificuldade. Os blogueiros, Instagrams e YouTubers, eles acabam, às vezes, atingindo um ponto que as pessoas querem ouvir. Então, é natural e mais fácil que seja mais aceito. Digerir aquele discurso porque você já o aceita, né? O da ancoragem me fez lembrar os preços com final de 99, que não arredonda, e a pessoa vai, não, é 1,99. Na mente dela, ela tá levando algo com 1. Não seria ancoragem esse daí? Seria, né? Perfeito. Não, pode notar, é muito, muito comum. Sim. De tanto por tanto. Um alimento de 10 por 8. Eles colocam os dois ali, porque a ancoragem é aquele que está maior, né? Sim. Então, assim, é exatamente isso, Paulo. Você já pegou. Essa é a ideia mesmo. São bastante assim, atalhos mentais que a indústria usa, né? Não é nem contra, né? Para o cliente, o consumidor. Não é nem contra nem a favor. É uma estratégia de fisgá-lo, né? O interessante assim, quando a gente fala de arquitetura e a gente vai falar de nudge, sim, aquilo eu gosto sempre de reforçar, pensando no bem-estar da pessoa. Exato. Né? Até quando quando acaba sendo utilizado de uma maneira que não seja positiva, ela nem é nudge, que a gente fala de nudge, a palavrinha. É sludge, que é assim, é coisa ruim, não é essa a proposta. É isso, claro que não. Então, assim, a promoção da alimentação saudável é perfeito. A ideia é sempre utilizar de maneira que seja positiva para a pessoa. Então, assim, tem diversas, tem a versão à perda, então, uma orientação nutricional é mais fácil. A gente tem uma versão à perda muito grande. Sim. A gente não quer perder, impacta, dói mais. Então, é muito mais fácil você falar para incluir verduras e frutas do que você falar para tirar, sei lá, um refrigerante, um biscoito, enfim. Aí, a expressão que se usa, né, do agregar, do excluir, é verdade mesmo, é verdade. Então, a perda dói mais. E o excesso de confiança também é outro atalho. Por exemplo, as pessoas elas têm a tendência de achar que o desempenho delas é maior do que se parece realmente. Então, um exemplo,
Por que tem tanta gente com diabetes, com hipertensão, mas come, não segue a orientação e acha que aquele mal nunca vai acontecer com ela? É esse excesso de confiança. Não, comigo não vai acontecer. Ou seja, Paulo, em resumo, são vários desses atalhos mentais, e a partir do momento que a gente tem um conhecimento do conceito e de algum deles, nós conseguimos incluir de uma maneira que dê um empurrãozinho para que a pessoa tenha uma promoção de uma alimentação saudável, uma escolha mais saudável. Esse empurrãozinho, a gente, na economia comportamental, nessa área, a gente chama de nudges. Então, o nudge é um aspecto da arquitetura de escolha, então, que altera o comportamento da pessoa de maneira previsível, mas é importante, ele não proíbe qualquer das opções. Isso eu acho que é um outro conceito importante. E ele nem muda o incentivo econômico. Então, para ser considerado um nudge, que é isso que a gente tem falado, você não... Tem que ser fácil da pessoa evitar a decisão, o nudge. Então, assim, por exemplo, você proibir o consumo de um alimento não é nudge. Não é nudge, porque você proibiu, você tirou, excluiu uma opção. Agora, você colocar a fruta de uma maneira mais disponível, aí é um nudge. Aí você está fazendo essa arquitetura de escolha para beneficiar a pessoa. Deixando ela tomar essa decisão, né? Isso, exatamente. Por exemplo, mas existem trabalhos e projetos assim oficiais que utilizam essas técnicas, que o doutor comentou bastante técnicas, né? Tem algo assim oficial? Sim. Na verdade, já tem vários países que têm utilizado, então tem incluído unidades de nudges nas políticas públicas, né? Então, um exemplo que eu falei, eu fui atraído por estudos relacionados à área da alimentação escolar. Então, lá na Casa Branca dos Estados Unidos, existia uma unidade de estudo só para isso, e aí eles faziam isso com alimentação escolar. Eles chamavam de Smart Lunchrooms, então, refeitórios mais inteligentes, e várias universidades começaram a pesquisar de maneira a contribuir para essas ações, para esse trabalho. Tinham webinários, discussões, enfim. Era um exemplo prático de algo oficial, mas vários governos na Austrália, Dinamarca, Reino Unido, inclusive no Brasil, tem um Nudge Hill, que é ali no Rio de Janeiro. Não estou falando de alimentação nesse caso, tá? Estou falando de uma maneira geral, que pode ser para a saúde, pode ser para a economia, pode ser para várias áreas, mas são alguns trabalhos. E esse ano, no Fórum Econômico Mundial, eles publicaram um trabalho relacionado à aplicação de nudges, de arquitetura de escolha, para impacto sustentabilidade. Então, assim, pensando nas pessoas aumentar o consumo de vegetais, pensando na redução do impacto negativo sobre a sustentabilidade. Ou seja, tá sendo bastante empregado, mas ela é empregada de uma forma explícita, né? Ou é algo embutido? Está sendo usado, mas só quem está lá que sabe que está sendo usado essa técnica, ou ela é aberta? Todos sabem que está sendo trabalhado com essa técnica para a população nesses países que você mencionou. Esses trabalhos são oficiais. Ah, tá. São oficiais. Então, das políticas públicas, assim como na de Rio. Enfim, eu acho interessante, Paulo, assim, nós, como nutricionistas que orientam e tal, ter o conhecimento, porque eu já vi trabalhos assim de educação com relação a isso. Então, de crianças indo no supermercado e, tá vendo isso aqui? Enfim, isso, toma cuidado com isso que a gente falou de ancoragem, olha, enfim, você pode fazer um trabalho também de educação com relação a isso, mas essas unidades de estudo, elas são totalmente abertas. Tá. Inclusive, o próprio Nudge Hill tem eventos e bem interessantes. Sim, porque ele acaba dando a receita, né, de como trabalhar com esse público, né? Por isso que eu perguntei se não é uma receita secreta que eles acabam fazendo, né? Mas falando um pouco de ambientes específicos, né? Vamos trazer um pouco para a nutrição, né?
onde o nutricionista trabalha, onde ele é inserido no mercado de trabalho, né? Você pode dar um exemplo de uma dessas intervenções nesses ambientes? Por exemplo, no nutricionista de Wuhan, que atua no restaurante. Perfeito, Sim. perfeito. Aí chega a ser mesclar um pouquinho com a alimentação escolar, que acaba sendo também o A, além de educação alimentar adicional, mas é que a área onde eu encaixei, né? Sim. Que me atraiu. Você imagina, Paulo, dentro do que a gente estava falando, né? Do estado quente e do estado frio, né? Estado quente e tal. Você imagina, Paulo, crianças no horário da refeição numa escola. Então, assim, é o estado quentíssimo, porque as crianças estão lá agitadas, conversando e tudo mais. Então, é um ambiente que é interessante você ter o conhecimento dessas ações. E aí, pensando, por exemplo, em estudos, aí, até nos Estados Unidos, publicações realizadas, então, assim, algumas dicas, alguns exemplos. Você oferecer vegetais em 2 pontos da distribuição, tem estudos que aumentou 40% o consumo desses vegetais. Você mover as frutas de um ácido inoxidável, que normalmente coloca-se as frutas, para uma fruteira colorida, mais bonita, pode dobrar o consumo. Frutas cortadas, você tem estudos que mostram aumentar 70% do consumo. Tem uma pessoa do refeitório oferecendo a fruta para a criança, que tal? Quer fruta? Só de oferecer a fruta aumentou em 70%. Ter nomes divertidos, então a ervilha super poderosa, exemplo, é mais do que só ervilha super poderosa. Nomes engraçados também pode aumentar o consumo. Um exemplo que nós tivemos na escola é você fazer uma estação de temperos. Ou, por exemplo, pescados. Pescados, algumas escolas têm mais dificuldade na aceitação. Você colocar, por exemplo, um limão. Uma nutricionista fez isso. Não tinha esse conceito de arquitetura de escolha, foi empiricamente. Muitos nutricionistas, eu tenho certeza que tem vários exemplos de ações, mas se você colocar ali um limão para temperar o peixe, assim, criança que pegar o peixe, pode pegar o limão para temperar, aumenta muito o consumo de peixe por causa disso, né? Ou colocar, por exemplo, esse alface é da horta, né, da nossa horta, colocar um chamariz, aumenta. O fato é que, assim, tem pesquisas que mostram, Paulo, que os 3 primeiros itens do buffet, eles costumam ser a proporção de 60% do prato. E aquele alimento que está em primeiro lugar, ele é escolhido 11% mais vezes do que o terceiro. Sim. Você ter alimentos, então, assim, um iogurte ou qualquer alimento com sabores diferentes, o consumo aumenta. Né? Assim como tem restaurantes que oferecem mais de uma proteína. Tem muitas pessoas que pegam as 2 proteínas. Com certeza. Então, né, o prato principal. Então são algumas estratégias em restaurantes, mas, por exemplo, o tamanho dos talheres. Né? Foi feita uma pesquisa com estudantes de doutorado de nutrição, inclusive, lá nos Estados Unidos, e eles chamaram as pessoas para tomarem um sorvete, só que alguns receberam uma taça de 500 ml e outra de 1 litro, diferenças. E outras pessoas receberam, além disso, tinham colheres de servir, colheres maiores e colheres menores. O que eles perceberam? As pessoas que recebiam as taças maiores consumiram 31% a mais. As pessoas que receberam a taça e a colher maior, eles consumiram 57% a mais. Então, você modificar ali enfim, ali no caso, a taça ou a colher, modificou o consumo. Muitos restaurantes você vê o prato maior, né? Então, um prato maior parece que você coloca comida, não é, Paulo? Não, são dicas preciosas, hein? O utensílio, a ordem que coloca a preparação, a forma que você nomeia a preparação. São coisas que às vezes a gente vai muito, não percebe, mas às vezes é o fator determinante da nossa escolha, né? Exatamente. Assim, que eu estou falando, Paulo. Você vê que são estudos que, para um nutricionista, pode contribuir muito, demais. Você tem estudos com copo, então um copo mais fino, um copo que tem um mais fino e mais alto.
e um largo, mais baixo, com a mesma quantidade. O que é mais fino e mais alto tende a parecer que você consome mais, a mesma quantidade. Sim. Nesse caso, eu vou falar que tem discussões, porque depende do ângulo de visão que você tem. Se você olha de cima, aquele copo que é mais fino, mas mais largo, ele parece menor, porque ele tem um aro menor. Aí aquele mais largo, você olha assim, você fala, pô, aqui é maior. Então, há controvérsias A nesses maneira estudos. também como você expõe os copos, né? Tudo o olhar que a pessoa vai ter. E em Exatamente. supermercados, assim, tem atalhos assim para supermercados? Sim, supermercados a gente tem alguns estudos, tem experiências muito legais lá em Portugal, tem uma instituição muito legal, Nudge Portugal, que fez uma parceria com o supermercado, Ocean, e eles colocaram, por exemplo, no carrinho de supermercado, as famílias mais saudáveis, elas escolhem 11 frutas, pelo menos 11 frutas e 2 legumes, 3 legumes, toda vez que visita esse supermercado. Poxa. E você? E já joga a pergunta, e você? Ou seja, a pessoa vai ter aquilo na cabeça, pô, as famílias mais saudáveis consomem, eu preciso pegar Fazendo alguma isso, coisa. eu também vou. Ou, por exemplo, tem lugares que o carrinho de supermercado ele tem divisões, e tem a divisão dos legumes e das frutas. É um tipo de sacada que assim, as pessoas têm dificuldade de deixar o espaço vazio. Então, acaba aumentando o consumo também desses alimentos. Aqui no Brasil, teve uma ação muito legal de uma grande rede de supermercado, que eles entregavam pedaços de degustação de frutas para as crianças que entravam no mercado. Ou seja, o consumo de frutas aumentou muito. Alimentos na visão dos olhos, então mais fáceis. Aqueles alimentos próximos ao caixa, aquele ali, por exemplo, tem que tomar muita atenção. Se tivesse assim, sabe, o Paulo, quando a gente está chegando na fila, que tem vários alimentos, assim, normalmente docinhos e tal, né? Se fosse alimentos de fácil acesso, né? Uhum. Exatamente. Se fosse alimentos mais saudáveis, enquanto você está mais ali na fila, pô, seria super interessante, né? Tem estudos bem interessantes com relação à música. Olha só, o som que está no supermercado. Exatamente. Então, assim, um exemplo feito lá na Europa, um supermercado ele comparou 2 semanas. Em uma semana, ali no espaço de vinhos, eles colocaram músicas alemãs. O vinho alemão explodiu de vendas. Na semana seguinte, eles colocaram músicas francesas. Os vinhos franceses explodiram de vendas. Então, assim, são algumas estratégias. Tem, assim, a gente falou de ancoragem, né? Foi feita uma pesquisa, por exemplo, com um produto. Eles fizeram o quê? Eles tinham uma promoção no produto, e o que eles fizeram? Eles colocaram uma faixa sem limites para levar, outro, no máximo 4 por pessoa, e no outro, 12 por pessoa. Então, o mesmo produto, o mesmo desconto, 3 supermercados diferentes, em 3 dias diferentes. Adivinha qual que foi o consumo maior? O que limitou mais? Exatamente. Aquele colocou 12, porque virou ancoragem. Exatamente, Paulo. Então, assim, sem limites para levar, a média foi de 3,3 quantidades do produto. O de 4 foi de 3,5, mais ou menos. Sim. Mas olha o detalhe, quando você olha no individual, esse que colocou no máximo 4 por pessoas, tiveram várias pessoas que levaram 4. Algumas 2, algumas 3, algumas 4. Mas mais do que isso, não. Agora, quando colocou o limite 12 por pessoa, teve gente que colocou 5, 7, 10, 11, e aí a média foi de 7 quantidades do produto por pessoa. Então, são algumas estratégias que a gente tem que ficar atento, que a gente pode orientar, que a gente pode usar para contribuir para a nutrição, né? E para a alimentação. Com certeza. Essa de deixar o espaço vago dos vegetais foi uma estratégia maravilhosa, porque a pessoa, ela sente que deixou de passar algo batido, né? Epa, mas se tem, por que eu não estou levando? Às vezes ela acaba levando algo que às vezes não quer para não se sentir excluída, né? Não é esse sentimento?
que a pessoa tem. Exatamente. A perda, lembra da perda? Sim, A versão a perda. O que acontece, Paulo, tem também estudos com o prato ter o espaço para colocar vegetais, bandeja tem o espaço, aqui é para os vegetais, então assim, aqui é para fruta, então a pessoa tem dificuldade de deixar a bandeja com aquele espaço vazio. São maneiras de você, enfim, você conseguir estimular para o consumo, né? com certeza. E para nutris que fazem atendimento ambulatorial, atendem em consultórios, né? Existem algo para se fazer com essas técnicas, né? Porque em restaurantes e supermercados foram exemplos, né? Agora em consultório já é algo você com uma pessoa só, né? O Paulo, é super interessante. Eu acredito que, assim, no consultório, na verdade, o nutricionista ele pode até pegar todos os conhecimentos de todos e utilizar como uma orientação até diferenciada, né, para o paciente. Mas, por exemplo, ideias em casa, no refrigerador, tem estudos mostrando pegaram famílias e falaram para modificar o lugar das vegetais para deixar mais visível. Isso aumentou o consumo de frutas, de legumes. Ou você modificar em casa, dessas ideias para as famílias, de deixar a fruta mais disponível para a criança, colocar em recipientes transparentes aqueles que você quer que consuma mais, deixar mais fácil, mais visível. Tem, por exemplo, tem estudos mostrando se você, numa refeição, você pode deixar os alimentos, por exemplo, na panela, no fogão, ou você deixar na mesa, num recipiente. Se você deixar na panela, no fogão, você naturalmente leva para o sistema 2, que é o mais devagar, mais trabalhoso. A pessoa tem que parar, pensar, levantar e buscar. Isso diminui o consumo de 19% de certos alimentos. Além de nem falar na tela, né? A tela ela aumenta o consumo, tem dados de 28% a mais de consumo de alimentos. Então, assim, eu vejo que no consultório você tem várias possibilidades de orientação, de dicas que você pode dar para o paciente, que com certeza são bem interessantes. Normalmente as pessoas gostam. A anamnese inicial, né, que é aquele troca de feedback, você acaba vendo qual estratégia que é mais apta para você trabalhar com aquela pessoa, né? Não quer dizer que tem técnicas que servem para todos, né? O que ela te passou, você vai se moldando, né? Perfeito, é exatamente isso. Conversando com a pessoa, você vai entendendo as dificuldades e vai tentando auxiliar e ajudar, né? Com certeza. E existe exemplos de intervenções em locais de trabalho, ou seja, né? Sim, sim. No trabalho, aí, tem nutricionista que trabalha com qualidade de vida, né? Por exemplo, ele pode fazer algumas sugestões. Uma coisa que eu vejo que está sendo cada vez mais comum são pessoas vendendo frutas já picadas, né? E levando até o local de trabalho. Isso ajuda demais. Sim. Mas, assim, você pode colocar na copa, às vezes tem o local de trabalho tem uma copa, deixa umas frutas ali, né? Coloca no mural, dependendo se tiver mural, na televisão, caso tenha. Coloca informações no computador, aqueles alimentos, às vezes você está com doce e você quer controlar o consumo, coloca dentro da gaveta, não deixa em cima da mesa. Em compensação, aqueles alimentos, né, dependendo do que você quer estimular, deixa em cima da mesa para aumentar o consumo. Enfim, você vai controlando isso, dando essas sugestões. Inclusive, onde eu trabalhava, teve um projeto sensacional, eu adorei. A qualidade de vida ali, a equipe de qualidade de vida fez parceria com Frutas Imperfeitas, né, a ONG. E aí eles disponibilizaram vários pontos com vegetais nas baias distribuídas. As pessoas ficaram surpresas, pegaram, fizeram receitas, e as receitas foram compartilhadas nos e-mails, nas mídias, e estimulou e foi sensacional. De sustentabilidade, né? Porque às vezes se vai utilizar a fruta picada, ela não tem que vir toda perfeitinha, porque você não vai usar ela daquela forma, né? Uma maneira, são trabalhos de educação, tem que ter o olhar, a visão para fazer a execução, né? Perfeito, exatamente, Paulo. Essa é a ideia. Você não tem limite para a criatividade, pensando sempre nessa promoção aí da alimentação saudável. Falando em tecnologia, que é algo que quem não anda nela ou fica perdido nos dias de hoje, né? Os meios digitais, eles têm sido cada vez mais usados, utilizados, e está correto, né? Seguir isso aí, né? Sim, a tendência. Observa que esse tipo de canal é um ambiente para esse tipo de intervenção também? Pode-se fazer intervenção nesse meio digital?
Na verdade, assim, eu vejo que existe, né? Alguns, como eu falei, a tomada de decisão, a ideia é sempre facilitar para a pessoa de uma maneira a contribuir para o seu bem-estar. Com Então, certeza. por exemplo, um aplicativo onde pede alimento, normalmente ele vem com informações, avaliação, ele vem distância, tempo de preparo, o tempo para Sim, chegar. como se Então, prepara. normalmente, você não perde tempo olhando outros, né? Outros estabelecimentos. Você vai naquele lá ali, ó, você já está vendo o que é, o tempo, avaliação, enfim, te ajuda. Ou, por exemplo, promoções, assim, aumenta o consumo, a compra também em redes de supermercados, pela internet. Você vê que alguns alimentos estão ali, promoção, né? Enfim, tem algum indicativo, tem várias maneiras, A então, de ordem que se você... coloca ele, né? Isso. E assim, o meio digital, por estar crescendo, inclusive o consumo dentro dele, existem várias ideias que têm surgido, ideias de instituições que vendem frutas, vendem verduras, feirantes, enfim, tem uma infinidade de ações positivas aí para contribuir para a vida mais saudável das pessoas Os também, né? aplicativos também, né? Eles acabam fazendo um filtro do gosto da pessoa também, né? Isso, exatamente, Paulo. Os que elaboram aplicativos, eles podem atuar com esses sistemas também, né? De intervenção, né? Sim, até aplicativos até mais utilizados, mais antigos, por exemplo, lembrete de água. É um muito comum, né, no computador. Enfim, tem uma infinidade, inclusive na área da nutrição mesmo, para te ajudar a ter enfim, uma alimentação mais balanceada e que chama atenção ali, enfim, são várias ideias já desenvolvidas, já aplicadas e outras ainda que com certeza vão surgir. Essa é uma área que tem crescido ainda. Eu vou falar que ainda tem crescido os estudos, o conhecimento, as discussões, porque a ideia, enfim, cada vez mais evoluir, né? Com certeza. Pegando essa crescente, essa fala do doutor Alex, da crescente que está tendo das intervenções, a pessoa que quer executar, né? Você tem alguma dica por onde ela pode começar a implementar essas intervenções? Uma dica mais básica, Paulo, é algo que o nutricionista muitos já fazem, mas é estudar bem o seu cliente, estudar bem a pessoa, os movimentos, o comportamento das pessoas, seja em one ou conversar com, seja consultório, supermercado, você entender bem para você pensar em ações que pode contribuir para aquela pessoa, Aquele público, né? você faz para aquele público, você pode fazer pequenas aplicações como teste, ver como é que sai, lembrando, são ações que envolvem comportamento humano. O comportamento humano ele não é fechado, não é certo. Verdade. Não quer dizer que você vai fazer e vai dar tudo certo. Não, pode ser que não dê e faz parte, é assim mesmo. Teve ações que eles pensavam em ter um resultado, teve um completamente diferente do que eles não queriam. Acontece, Mas várias que pesquisas poderia dar relatam isso. certo em outro contexto, em outro local, né? Perfeito, exatamente. Então, assim, ter um pouco do conhecimento desses atalhos, desses nudges, ajuda você ter exemplos desses, aplicar, pô, deixa eu ver se aqui dá certo aquele que fala da ancoragem, ou aquele indicativo que você falou, dos pescados ali, pôr um tempero, será uma dica, será que dá certo? Vamos tentar. Não que como eu falei, o nutricionista empiricamente já aplica muito isso. Mas se você tem uma ciência, um conhecimento por trás, pode de repente ajudar na reflexão, né? Enfim, e tem vários lugares que você pode pesquisar. Eu fiz tem eu fiz uma live, não, para a instituição Vera Kiss, que é Sim. a Papa Mesa, e aí eu falei sobre essa temática, falei mais estratégias, então assisti outras aulas, tem cursos, assim, mas é mais a parte de economia comportamental, tá mais com economistas, na SPM, na FGV, em Behavior Lab, que é uma grande referência, eu fiz curso lá também. Então, assim, tem alguns lugares para você buscar informações, e na literatura em si também
tem bastante coisa. Infelizmente, é de fora, tá? Do Brasil ainda tem muito pouco, infelizmente, mas, enfim, hoje a gente tem algumas estratégias de tradução, recursos que auxiliam aí para que a gente possa consumir aquele conteúdo, aquela pesquisa, né? Com certeza. Hoje o conhecimento é universal, né? Às vezes é aplicado lá fora, nada dificulta de você poder aplicar aqui, né? Para o Verdade. nutricionista que adorou esses conceitos, né? Viés, né? A ancoragem, os dois sistemas, né? 1 e 2, e quiser Isso. trabalhar com esse sistema no local de trabalho. Qual sugestão que o doutor deixa para o nutricionista que deseja se engajar mais por essa área? Perfeito, Paulo. Eu acho que, assim, a primeira é isso. Veja alguns exemplos que já tem na internet, no YouTube. Quem tiver, está disponível lá no Papo à Mesa da Vera Kiss. Eu colocar arquitetura de escolhas na área da alimentação, está gravado lá. Mas, enfim, tem outras, tem pesquisas, tem artigos falando. Infelizmente, os cursos hoje em dia são mais voltados na parte da economia em si, então nem sempre traz muito mais para a nutrição, mas você pode tentar agregar, pensar, tentar. Eu acho que essa criação ela é super interessante. Para quem quiser também conversar, eu fico à disposição, tá? Bom, no Instagram, procurar por Alex Fonseca, né? Tanto no Instagram quanto no LinkedIn, é uma ferramenta que eu gosto de utilizar, tá? Eu fico também totalmente disponível para discutir, porque como eu falei, é um tema que eu adoro bastante. Então, é um tema bem abrangente. Todas as redes do Dr. Alex Fonseca está na descrição do canal, né? Algo que eu esqueci de fazer do início, né? Falar um pouquinho sobre o Dr. Alex, né, gente? Ele é nutricionista, né? Tem 2 pós-graduações, né? Uma em fisiologia do exercício, né? E a Isso, outra na nutrição no início da vida, né? E fez em Munique, é ó, isso. parabéns. Fez um aprimoramento em saúde pública, consumo e comunicação, né? Nas terras lusitanas, né, em Portugal, Exatamente. recebeu um prêmio em 2007, parabéns, né, como o trabalho mais Obrigado. relevante apresentado no Congresso Paulista de Nutrição. E é um representante da área de alimentos, né, docente em cursos de extensão e graduação, e um grande conhecedor e engajador dessa área, que fez bastantes links, né, com diferentes áreas. Você não focou uma área só Isso. da nutrição, você viu a maneira dela ser aplicada em diversos segmentos, viu? Parabéns. Obrigado, Paulo, a oportunidade, adorei participar e fico à disposição, como eu falei, para quem quiser discutir mais sobre o assunto, para mim vai ser uma grande alegria poder conversar. Com certeza. E para mim foi um aprendizado maravilhoso, assim, o do BOL, da bola, do bolo. É esse jogo que a gente tem que estar fazendo mesmo, né? Gente, eu queria Isso. agradecer muito o doutor Alex Fonseca por ter participado do canal com esse tema tão rico, que abrange tantas áreas da nutrição, por tirar um tempinho, né, para dividir um pouco do conhecimento, da evidência, do olhar que ele tem com esse tema, dividindo para todos os nutricionistas, viu? Gratidão, viu? Obrigado, Paulo, obrigado a todos aí pela atenção. Tá bom. Tchau.